Escanteio para o Corinthians. Lá na esquerda vai para fazer a cobrança. O Corinthians com o Matheus Bidu. Gil de novo. Lá na marca do pênalti. O outro menino, Matheus Araújo, também. Veja o levantamento. Gil de cabeça, espalma, voltou a chance. Roger Guedes. Gol! Marcou falta do Gil. Bandeirinha correu para o meio. O Gil está inconformado. O Daronco está marcando. Como houve gol, se o Daronco quiser, ele pode pedir auxílio do árbitro de vídeo, mas o árbitro de vídeo pode não ser manifestado, né? Decisão de campo. Ninguém estava mais perto do lance do que o Anderson Daronco. E ele marcou falta do Gil. Roger Guedes está aí reclamando, aproveitou o rebote. Árbitro de vídeo em ação. Ok, falou um ok ali. Muito bem. O árbitro de vídeo é o Wagner Hillway. Qual seja a situação, ele terá que ir na beira do campo, né, para ver se ele concorda com o Wagner Hillway. Provavelmente o que acontece, o árbitro me pergunta: Daronco, o que você marcou? Aí ele vai dizer: olha, eu marquei o braço aqui, o braço ali, coisa não. Aí o árbitro fala: bom, nessa situação, a gente não está vendo a configuração de falta. Ou então, a gente olhou o lance todo, a gente não consegue ver nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O Roger Guedes vai lá, com todo aquele jeitinho. Revisão. Posição do Roger Guedes. Bom, pelo pé do defensor tá claro, aí que ele é gol. O Daronco vai lá. Impedimento não há, então ele vai. Se ele vai na beira do campo, não pode ir na beira do campo, tá? Vai tomar cartão aí. Eu não consigo entender, viu? Vai tomar cartão pra quê, Roger Guedes? Não adianta, não pode, é a nova determinação. E ele vai provavelmente falar a decisão dele no microfone. E é revisão de falta, né? Porque impedimento não tem que ir no VAR. A gente vai ver a jogada, aí o Gil sendo marcado. Mais uma vez, acho que é o Felipe Machado que está ali na marcação dele. Aí o Gil, o lance, o jogador do Cruzeiro cai, o Daronco apita a falta e sai no rebote o gol do Roger Guedes. Se há impacto do Gil com essa mão no peito, se a bola já está em jogo, a bola pelo jeito já está em jogo. Os jogadores já estão virando o rosto para olhar para dentro da área, né? Aí o Daronco faz até o gesto aqui do lado esquerdo no alto, olha, na mini tela que está no alto à esquerda, do movimento da mão do Gil. Dois juízes, Anderson Daronco e Wagner Hillway. Vocês que lutem para decidir a parada aí, tá? Tá combinado? Tem dois, pô. Não vou meter minha colher nessa sopa. A posição do Roger Guedes é legal, olha lá, a linha azul na frente. Eu lembro que essa é uma nova determinação, inclusive quando uma linha fica sobreposta à outra, vai prevalecer a posição legal. Vamos ver o que vai fazer o Anderson Daronco. Não quer saber de conversa. Anderson Daronco. E ele confirma o gol do Corinthians. Sabe de quem? Roger Guedes. É o nome da emoção. Na defesa milagrosa do Rafael, a falta do Roger Guedes. Esperto, de direita, de primeira, para estufar a rede da Raposa. Roger Guedes é o segundo do Corinthians, com direito a árbitro de vídeo e tudo. Primeiro do Roger Guedes, o artilheiro do time na temporada. Abra o Kawai para assistir a mais vídeos deste criador. Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte: eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Esporte Comedy. Esporte Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Esporte Comedy na área nesse dia 16 de abril de 2023. Vamos falar de futebol, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Começou o Brasileirão, teve Corinthians e Cruzeiro, deu timão, 2-1 Corinthians.
na bacia das almas, na base da raça e da vontade, o Corinthians conseguiu um grande resultado contra a equipe do Cruzeiro, que volta à elite após 3 temporadas na Série B. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, dê um like, comentem, compartilhem e vamos juntos. O Corinthians, no primeiro tempo, não conseguiu muito bem, não. Teve 2 chances, uma com o Bidu e uma com o Gil. O Cruzeiro manteve a posse de bola, mas também não deu muito trabalho para o gol do Cássio. E o segundo tempo, o Corinthians realmente voltou um pouquinho acima do normal, um pouco mais com vontade de ganhar. Porque teve o chute do Fausto Vera, uma cabeçada do Yuri Alberto que o Rafael pegou, e o Corinthians conseguiu numa triangulação. Fausto Vera lançou para o menino Matheus Araújo, que entrou no lugar do Juliano no primeiro tempo. O Matheus Araújo simplesmente tocou na saída do Rafael, 1-0 para o Corinthians. Aí o Cruzeiro tentava imprimir, mas não dava nenhum perigo ainda para o gol do Cássio. Só que o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol. O nosso querido Daronco, que é sempre contra o Corinthians, precisou ir no VAR para ver o gol que o Roger Guedes não estava impedido. Numa cabeçada que o Gil cabeceou no escanteio, o Rafael deu rebote e o Roger Guedes fez 2-0. Aí sim, foi no VAR e viu que estava legal a posição, 2-0 para o Corinthians. E no final do jogo, o Cruzeiro conseguiu o gol, um gol de cabeça do zagueiro do Cruzeiro, 2-1. E o Corinthians consegue uma vitória muito boa, apesar de não ter feito um grande jogo. O Corinthians consegue jogar bem o final do segundo tempo e consegue o resultado. O Fausto Vera, para mim, foi o cara do jogo, conseguiu realmente imprimir, deu passe para o gol do Matheus Araújo. O Matheus Araújo tinha que ter uma sequência como titular do Corinthians, na minha opinião, para tentar encaixar, já que não querem contratar um jogador para essa posição. Então dá chance pro moleque, que ele é bom de bola. E o Corinthians imprimiu o melhor ritmo do jogo. O primeiro tempo estava muito morto o time. Juliano, Rony e Fausto Vera não conseguiam dar aquilo que o Corinthians precisa. Vamos ouvir o que o Lázaro disse na coletiva após a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro. Vamos ouvir. O Corinthians não é intenso, que o Corinthians tem dificuldade na armação das jogadas. Queria que você falasse, você já detectou isso, o que você preparou para esse jogo, se deu certo, se não deu, se isso te preocupa. E outro ponto, é claro que vai ter muito tempo ainda para você falar de Argentino Júnior, mas Matheus Araújo, com o que apresentou hoje, você já enxerga ele para os próximos, não só para o Argentino Júnior, mas é uma opção para você no meio do campo sem o Renato Augusto? Boa noite, Rafael. Vamos lá. Primeiro, de intensidade, ali a tua primeira pergunta. O time teve boa intensidade, foi um jogo difícil ali e às vezes, em alguns momentos a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas isso não quer dizer que o time deixa de ter intensidade. Você sem a bola, você acaba às vezes se desgastando até mais do que com a bola. O time teve que se desdobrar em alguns momentos para a marcação e soube jogar também nesse momento, soube se defender quando teve que fazer. E depois as trocas, o time foi mantendo, conseguiu um momento ali já do meio para o final do jogo ainda fazer algumas pressões depois um pouco mais altas ali para tentar retardar e recuperar bolas na frente, criou situações ali. Eu não vi como um time sem intensidade. O jogo foi bastante intenso e é assim que vai ser, a gente sabe, a grandeza dos jogos aí, o campeonato, e por isso mesmo a gente precisa muito de um grupo, né? E o Matheus Araújo, já entrando na segunda pergunta, é um atleta que a gente já tem oportunizado em outros momentos e ele tem atuado bem, ele tem treinado bem, ele é também mais uma boa possibilidade que a gente tem utilizado. É claro, é um jovem que está amadurecendo, tem aspectos importantes, uma boa característica, é um jogador dinâmico, é um jogador que com e sem bola tem boa participação no jogo, e tem
trazido um pouco dessa naturalidade para o dia a dia e aos poucos fez muito bem. Uma outra partida que iniciou, essa teve que entrar num contexto ali, né, meio inesperado ali, uma questão do Juliano ali, e rapidamente entrou. No outro jogo ele tem entrado nos jogos e tem sido bem satisfatória a participação dele, e isso vai permitindo e vai conseguindo ter mais minutos, e ele tem participado, né, na sequência de jogos, tem sido sempre uma presença ali que a gente sabe e tem entendido cada vez melhor o que o atleta pode contribuir. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Parabéns pela vitória. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você fizesse uma avaliação hoje da estreia como titular do Christian Barletta. Na última partida contra o Remo, você disse que não era na melhor ocasião, não era na melhor oportunidade. Ele participou por 17 minutos. Hoje ele começa como titular, mas em alguns momentos me pareceu um pouco nervoso. Que avaliação você faz dele hoje jogando aqui na Neoquímica Arena? Vamos lá, boa noite. O Christian, que eu falei, realmente, né, o cenário do jogo quando ele entrou não era, embora pedisse a característica, né, do atleta, não era o melhor, e dessa vez, né, um cenário, é claro, tem todo um contexto que a gente tem que entender também, né, o primeiro jogo aqui na Arena, com o estádio lotado, a torcida traz uma ansiedade a mais, a gente sabe disso, são etapas que fazem parte, tanto para ele, estreando nisso, né, no clube e em casa, até por um pouco do retrospecto que ele tem de envolvimento, quer dizer, isso acaba gerando internamente no atleta, pelo vínculo, por tudo, uma expectativa ali. É um jovem que tem qualidade, que tem muita qualidade, a gente tem visto, e a forma de entrada dele no time tem sido de uma forma natural, por tudo que ele tem produzido, e é claro, em alguns momentos acelerou um pouco, buscou, mas não deixou, né, não se omitiu em nenhum momento, participou muito defensivamente, ajudou ofensivamente, a gente sabe que ele tem e vai com naturalidade conseguir colocar em prática isso, mas um drible, um cruzamento, isso vai fazer parte, a gente sabe, é compreensível, né, um atleta com bastante potencial, mas no geral foi uma participação positiva dele no jogo por todo esse contexto, e a gente sabe que tem muito a crescer. Fernando, boa noite, proprietário de Dimensão Esportiva. Informações sobre os jogos treinos realizados no CT davam conta que Fausto Vera e Cantígio tinham jogado bem juntos. No jogo contra o Liverpool no Uruguai, quando o Cantígio entra no time, os dois mostram um bom entrosamento, fazem um bom jogo juntos também. E hoje, quando o Cantígio entra, o jogo muda a favor do Corinthians também. Ele e o Fausto Vera juntos dão uma dinâmica melhor para o meio-campo corintiano. Eu queria saber por que a opção por começar com o Cantígio no banco, ao invés de dar uma chance para os dois começarem um jogo juntos, depois de tantos elogios ao desempenho dos dois juntos. Vamos lá, boa noite. O Cantilho entrou novamente muito bem no jogo, né? E ele é um atleta que traz uma característica de posse, de qualidade, assim, numa circulação de bola importante, e acrescenta ao nosso time nesse aspecto. Depois a questão toda do contexto do jogo, de como se apresentaria o jogo, e a opção pela escalação inicial, e como a gente fez também lá no Uruguai. Eu estou satisfeito com o Cantilho nas entradas dele, o que ele acrescentou ao time, o que ele potencializou na característica dele, e é um atleta que também faz parte, mas a gente entende e tenta buscar um equilíbrio ali. A gente entendia que num primeiro momento seria um jogo muito mais competitivo, por todo o contexto de estreia, de tudo, de um adversário, e a gente precisaria ter ali uma outra virtude, e depois o Cantilho, num segundo momento, fazendo parte de uma circulação, enfim, e depois também trazendo no aspecto, isso ele tem crescido, isso tem sido uma coisa interessante, e a gente tem, né, claro, elogiado o atleta pelo empenho que ele tem tido. Cada vez eu sinto do Cantilho competindo, disputando, conseguindo recuperar bolas, é um atleta que consegue interceptar, tem boa leitura, então tanto bem ajustado ali, e normalmente a dois ali com uma dupla de volantes, ele cresce nesse aspecto defensivo, e ofensivo ele tem bastante a oferecer. Tá aí o Fernando Lázaro, que diz por que não deixou o Cantilho começar jogando. Para mim ele tem que ser titular, porque ele é um jogador que sabe ter um passe muito bom, um lançamento muito bom. Eu iria com Fausto Vera, Cantilho e Juliano. Nada contra o Rony é um jogador esforçado, mas o momento pede isso.
O Corinthians no primeiro tempo não fez uma grande partida. No segundo tempo melhorou mais. Eu acho que o Matheus Araújo deu uma qualidade essencial para o time. Um jogador que pode ter uma sequência boa. É novo, mas pode sim. O Barleta estreou, mas o Barleta realmente não foi aquele jogador ainda que se espera dele do São Bernardo. Ainda está um pouco morno o negócio pro lugar do Barleta. Eu acho que o Adson entrou no segundo tempo, fez um pouco mais. Então acho que tem que esperar um pouco o Barleta. E o Fausto Vera jogou muito bem. Eu acho que o Bidu, mesmo com o chute que deu, mesmo em alguns lances, o Bidu também não fez uma partida ruim. No mais, assim, eu achei que o Corinthians até no segundo tempo, final do segundo tempo foi bem. Agora o primeiro tempo deixou a desejar, não conseguia passar da área do Cruzeiro. Vamos falar com o Neto. Neto, gostou da vitória do Corinthians? Boa noite. Ó, eu ouvi o Lázaro falando, mas eu não concordo com a escalação dele com relação a isso que ele disse, que o Cantillo tem que ser reserva. Eu sou contra o Cantillo, mas eu acho que o Cantillo está merecendo ser titular. Minha opinião, diga-se de passagem. Porque o Corinthians hoje no primeiro tempo não fez um grande primeiro tempo. O Cruzeiro teve posse de bola, mas não ameaçou tanto o gol do Cássio. Tanto que o Corinthians praticamente poderia ter vencido se tivesse forçado um pouco mais. Aí o que acontece? O Corinthians tem que tentar realmente nessa questão de melhorar, não deixar o adversário cozinhar o jogo com a posse de bola. Então o Corinthians, para mim, na minha visão, poderia ter atacado o Cruzeiro e ter tentado o gol. Mas o Corinthians melhorou no segundo tempo. Fausto Vera teve mais qualidade, foi um jogador que realmente jogou muito. E o Corinthians conseguiu o gol com o Matheus Araújo, que é bom jogador esse moleque. E aí, o segundo gol, o Roger Guedes, mesmo fazendo uma partida mais ou menos, conseguiu dentro da área fazer o gol. O Yuri Alberto perde um gol que não é culpa dele, o Rafael catou, ele cabeceou certo. No mais, o Corinthians no segundo tempo jogou bem, mas conseguiu o resultado, isso que importa. E o Cruzeiro tem que abrir o olho, hein? Tem um jogador lá, hein? Abre o olho, hein, Cruzeiro? Porque senão, não sei não, se não vai voltar para a Série B, hein? Diga-se de passagem. Vamos esperar, né? E para terminar, o Fausto Vera, para mim, foi o craque do jogo. Eu acho que ele realmente é essencial. Ô Neto, você gostou da vitória do Corinthians? Você acha que o Corinthians ainda precisa de uma contratação de um meia para poder oficializar um pouco mais a qualidade de bola? O Rojas do Racing seria uma ótima contratação, hein? Eu acho que sim, o Corinthians precisa desse jogador, porque é o seguinte, é o jogador que dá a posse de bola, é um jogador que dá a qualidade, o Corinthians precisa sim. O senhor Alessandro fala que não precisa, mas precisa sim, senhor Alessandro. Principalmente de um meia e de um centroavante. Eu acho que o Corinthians, contratando jogador, vai brigar por título. Essa é a minha opinião. Contratando mais um meia, que esse Matheus Rojas joga demais, eu acho que o Corinthians dá total condição de brigar por tudo. Diga-se de passagem, se contratar um meia e mais um atacante. Essa é a minha opinião. Com certeza. E vocês, gostaram da vitória do Corinthians? Comenta aí, deixa um like e tamo junto. Um abraço.